A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Estamos lendo a Bíblia toda mais uma vez ao longo deste ano e, se Deus permitir, lá no dia 31 de dezembro, teremos lido mais uma vez, pela quarta vez, a Bíblia toda aqui no canal Vida Abundante. Eu convido você a continuar, mas também, além de continuar, quero motivar você. Quero convocar você a convidar mais uma pessoa para ler a Bíblia, pois ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. As pessoas precisam ler a Bíblia, elas necessitam, a alma delas pede pela palavra de Deus. Conto com você. Vamos à nossa leitura de hoje, que serão os capítulos 18, 19 e 20 de 2 Samuel. Vamos a essa leitura. 2 Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda, se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo, e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens no bosque do que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles com a cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itai: por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque, e sobre ela colocaram um monte de pedras, e todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou o monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Davi lamenta a morte de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo ao rei e dar a boa notícia que o Senhor o livrou dos seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu.
Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: vai e conte ao rei o que viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Manaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço, sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo em direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: você está sozinho? Traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor, o seu Deus, que entregou os rebeldes, que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu: quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei, e Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu rei, o Senhor. Hoje o Senhor o livrou de todos os que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto, que ficava sobre o portão da cidade, e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel capítulo 19. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entravam na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvesse fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho! Meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e suas filhas e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Pare de amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que, se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora, Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá: por que vocês demoraram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja minha volta.
vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amasa: você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente, se, de hoje em diante, você não se tornar comandante do meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei chegar à outra margem e para fazer o que eles lhe solicitassem. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: ó meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Disse Davi: por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas eu sei que meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Portanto, faça-lhe o que parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar o que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao me permitir que eu comesse à sua mesa. O que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Barzilai, de Gileade, havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou alimento para o rei durante a sua estada em Manaim. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor, e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para o meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é uma honra suficiente para mim. Depois permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo, Quimã. Permita que ele vá com meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar. Está bem, concordou o rei. Quimã virá comigo, e eu ajudarei da maneira como você achar melhor. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim, todo Israel atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam.
Contudo, os homens de Israel vieram se queixar ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: o rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei, nem recebemos favor especial algum. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer nosso rei de volta? A discussão continuou, e os homens de Judá falaram ainda com mais rispidez que os de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Estava ali, por acaso, um homem chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então todo o povo que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas, persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha de Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho até um campo e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e os seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri,
da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote.